Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 627, capítulo 17, desenvolvimento da mediunidade, da formação dos médios, livro dos médios, né? Mudança, hoje nós já vamos partir para um novo tema. Na questão 219, mudança de caligrafia. Esse tema é muito importante. Como muito importante também o próximo tema, perda e suspensão da mediunidade. Mas acredito que hoje, pelo fato de nós gravarmos só um vídeo, não vai dar tempo de tocar nesse assunto, nesse vídeo, né? Então, mudanças de caligrafia. Porque existe a mudança de caligrafia na questão psicografia. Então nós vamos aprender aqui por que ocorre a mudança de caligrafia. Um fenômeno muito comum nos médios escrevente é a mudança da caligrafia. Esse é um fenômeno muito comum, né, que ocorre entre os médios escreventes, entre os médios psicógrafos. Conforme os espíritos que se comunicam. Então, se o médium é um médium verdadeiro, ocorre essa mudança de caligrafia, principalmente devido ao fator a autonomia. Então, a autonomia não deixa de ser também uma faculdade, não deixa de ser também uma qualidade à parte. Então, conforme os espíritos que se comunicam. E o que há de mais notável é que uma certa caligrafia se reproduz constantemente com determinado espírito. Então, é natural. Por exemplo, muitas psicografias através do Chico, vamos assim, por partes. Muitas psicografias de Emmanuel, que ele não assinava no término da mensagem, muitas pessoas reconheciam que aquela mensagem era de Emmanuel, justamente pelo fato de Emmanuel nunca mudar de caligrafia, pelo fato dele nunca ter mudado de caligrafia. Então, quando o médium é verdadeiro, quando o espírito é verdadeiro, ele quase sempre não precisa nem assinar.
ele assina as primeiras mensagens, as pessoas ali já sabendo que é ele, as posteriores ele não precisa nem assinar, porque todo mundo o reconhece pela caligrafia. Vamos dizer assim, com todo respeito, esse termo assim, a caligrafia é a identidade do espírito evoluído. O que os espíritos impostores, charlatões, mistificadores, eles não possuem essa identidade. Eles não possuem uma caligrafia. Mas por que eles não possuem? Porque eles são impostores, eles são charlatões, eles mistificam, eles deturpam, eles tentam deturpar a verdade. Eles tentam passar por outros espíritos. Então, os espíritos mistificadores, charlatões, eles não têm uma identidade caligráfica, se assim podemos definir. Agora, os bons espíritos, não, eles não precisam nem assinar o nome deles. A própria caligrafia é a assinatura deles. Durante 50, 80 anos, aquele espírito psicografou através de você o reconhece através da caligrafia. Então, vamos pensar da seguinte forma. Você tem um parente teu que desencarnou. Você conhecia a caligrafia daquele teu parente, né? Você conhecia, é óbvio. Eu acho que quando eu desencarnar vai ser uma incógnita a minha caligrafia, porque a minha caligrafia é uma garrancheira. Até muitas pessoas pensam que eu sou médico pelo fato da minha caligrafia ser um rabisco. Mas eu penso comigo assim, eu entendendo a minha caligrafia, mas isso é ignorância. Porque quando eu estou escrevendo, eu escrevo para mim. Eu não estou escrevendo para as pessoas. Mas isso é ignorância minha? Eu reconheço que eu sou ignorante. E muito. Então, você conhece a caligrafia do teu parente, do teu ente querido. Então, quando ele se manifesta através de um médium verdadeiro, a primeira coisa que você deve observar é a caligrafia. A caligrafia é idêntica à do teu parente? Bom, 50% você pode acreditar naquela mensagem. Depois você vai observar o conteúdo da mensagem. Se condiz com o caráter, com a moral, com o intelecto daquele teu parente. Gente, nós não podemos permitir ser mistificado. Agora, existe também aquela questão que o médium, o psicógrafo, os mentores espirituais permitem, aí os mentores que permitem que o médium se utilize ali da caligrafia dele, médium, para agilizar a psicografia, mas permitindo que no final o espírito deixe a sua caligrafia através da tua assinatura. Então você observa, a caligrafia toda da mensagem não tem nada a ver com a caligrafia do teu parente? Não, mas observa a assinatura. É idêntica. Então é o teu parente que deixou a mensagem, mas é preciso analisar o conteúdo da mensagem. É preciso analisar. Tem que separar o joio do trigo. Se der tempo, né? Porque são tantas intempéries, mas eu acho que Deus vai dar tempo, vai nos dar tempo, sim. Nós vamos tratar no livro dos médiuns, no final, mensagens apócrifas. Você vai ver que impressionante.
né? Então, voltando aqui, é que uma certa caligrafia se reproduz constantemente com determinado espírito, sendo às vezes idêntica à que este tinha em vida. Olha só, é óbvio, né? Que o espírito, ele, ao deixar uma mensagem ali, a caligrafia dele tem que ser idêntica à que ele tinha enquanto em vida no corpo físico. É isso que Kardec está dizendo. Veremos mais tarde as consequências que daí se podem tirar com relação à identidade dos espíritos. Então, mais adiante, nos capítulos posteriores, Kardec vai esclarecer a respeito dessa questão. A mudança da caligrafia só se dá com os médios mecânicos ou semimecânicos. Eu ia dizer isso, Kardec já adiantou aqui o expediente. A mudança da caligrafia só se dá com os médios mecânicos ou semimecânicos. Então, a caligrafia só muda, né? A mudança da caligrafia só ocorre através do médium mecânico e do semimecânico. O mecânico é aquele que ali o espírito se serve-se dele sem que ele saiba o que o espírito escreve. Como se diz ditado assim, você está aqui, você está olhando a sua mão movimentando para lá para cá e você quer parar a tua mão, você não consegue. Ela para a hora que o espírito termina a mensagem. Não é você quem para a tua mão, é o espírito quem interrompe a hora que ele termina a mensagem. Isso é mecânico. E outra, os pensamentos do espírito não passam pela tua mente. Quer dizer, por mais que você queira interferir com o teu pensamento na mensagem, você não consegue, porque os teus pensamentos não atingem a mente do espírito comunicante e nem os pensamentos dele passam pela mente do médium. É a parte. O espírito utiliza apenas o membro superior, o qual ele está utilizando. Então, ele utiliza apenas a mão do médium. Ele não utiliza a massa encefálica, vamos assim dizer. Ele não utiliza a memória, a mente, a inteligência. Ele não utiliza nada no cérebro do médium. Agora, existe o médium semimecânico. O semimecânico, 50% do que o espírito escreve, o médium não tem conhecimento, mas já existe 50% da influência dos pensamentos do médium sobre todo o andamento da psicografia. Tanto é que, se o médium quiser interromper a psicografia, ele pode, porque 50% ele tem controle sobre o que está ali sendo, transmitido para o papel. Diferente do médium psicógrafo intuitivo e inspirado. Olha quanta coisa existe. Jesus amado, esse cérebro vai explodir. Diferente, porque no inspirado e no intuitivo, 100% exige-se da capacidade do médium.
os pensamentos do médium, a mente do médium, a inteligência, a cultura do médium. Só que é o seguinte, no princípio é onde os médiuns eles se perdem, porque eles, de repente, diversos pensamentos ali inunda a tua mente e paira aquela dúvida. Será que esses pensamentos são meus? Ou será que esses pensamentos são de segundos e terceiros? Será que são os espíritos que estão me intuindo? Será que são os espíritos que estão me inspirando? Ou será que esses pensamentos são meus? Então, existe uma certa dificuldade a mais para o médium intuitivo e inspirado, dependendo dele bastante conhecimento da doutrina dos espíritos, para que naquele momento ele consiga, com prudência, discernir aquilo que é dele e aquilo que é dos espíritos, inclusive se o espírito é maléfico ou se é benéfico. Porque nem tudo que os espíritos diz, o médium pode botar no papel, vamos assim usar esse termo. Mas o que leva o médium a separar o joio do trigo? Conhecimento da doutrina. E aqueles que não têm conhecimento? Eles põem no papel, passa por papel tudo aquilo que o espírito impostor está ali lhe intuindo, está ali lhe transmitindo. E com todo respeito. Eu falo mesmo porque nós aqui nós somos pautados na doutrina dos espíritos. Existe médios aqui no Brasil, não sei se foi um médium, uma médium, não sei. Mas dizendo isso, acho que você vai procurar, você vai ficar sabendo. Aqui no Brasil existiu aqui uma tal de Dercy Gonçalves. Tudo bem, nada contra. Mas só que ela tinha assim um palavreado muito chulo, né? Antiético, antimoral, anti-instrutivo, né? Não vou dizer mais nada, pronto. Então, ela desencarnou, né? Como você sabe. E depois de alguns anos, uma médica no Brasil, agora recentemente, 2021 para 2022, ela se manifesta através de um médium aqui no Brasil e saiu na mídia que o que prova que aquela mensagem realmente é da Dercy Gonçalves é o fato dela narrar na mensagem todos aqueles palavreados que ela cultivava aqui quando no corpo físico. Então nessa mensagem ela fala tudo quanto é tipo de palavras depreciativas, nojentas. Não vou citar nenhum nome. Agora, isso prova que essa mensagem não é da Dercy Gonçalves. Aí você pode me perguntar assim, mas por que não é da Dercy Gonçalves? Ela se manifestou conforme ela era. Veja bem, nós temos que raciocinar. Se realmente era a Dercy Gonçalves, o médium ele tem todo o direito de disciplinar o espírito. Se o espírito Dercy Gonçalves ali se apresenta e diz assim, eu vou narrar conforme eu era. O médium disciplinado ele diz, não. Você vai se manifestar através de outro, através de mim, não. Porque aqui nós somos pautados na verdade, na reforma, na mudança, na transformação moral. O que você fez durante esses anos todos na espiritualidade, nas regiões umbralinas, que você não reformou a tua cultura, o teu intelecto, a tua moral.
O médium tem o direito de dizer isso. Chico Xavier disse-nos que o médium tem todo o direito de disciplinar o espírito. Tudo bem. Então, essa é uma das questões. Agora, todos nós, quando retornamos à pátria espiritual, que nos conscientizamos que nos encontramos lá, nós temos que nos reformar, nós temos que nos evoluir. Então, esses termos chulos que ela usava aqui, ela lá no plano espiritual, ela sente vergonha. Meu Deus, como fui depravada. Pelo amor de Deus, eu vou, na hora que eu tiver oportunidade, eu vou retornar através de um médium e eu vou mudar eu vou mudar o palavreado e vou pedir perdão à humanidade. Tudo bem. Aí vem lá a Dercy Gonçalves, reformada. Aí ela se manifesta através de um médium e diz assim, mais ou menos assim, só para você entender, ó. Meus amigos, minhas amigas, aqui quem vos deixa essa mensagem é Dercy Gonçalves. Vocês podem se assustar pelo fato de hoje eu mais evoluída que quando no corpo físico me encontrava, hoje aqui eu venho vos pedir perdão, eu venho vos pedir desculpa pela forma como a qual eu me comportava aqui na Terra. Me perdoe pelas palavras chulas, pela falta de respeito, pela falta de educação. Me perdoe, porque eu naquele momento, eu não tinha conhecimento. Hoje, gente, eu tenho conhecimento. Hoje eu sei o que é a verdade. Vocês podem até não acreditar no que eu estou dizendo, mas aquela Dercy, gente, morreu. Aquela Dercy evoluiu. Vocês conseguem entender, gente? Você entendeu? Não vou dizer mais que não há necessidade, você já entendeu. Mas nós temos que entender também, gente, que a vaidade do médium conta muito nesse momento. Porque hoje uns 90% dos médios, eles estão buscando os holofotes. Eles estão buscando a televisão. Eles estão buscando destaque na mídia, na sociedade. E nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, que é bom, fica escondido. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esta questão que chama-se vaidade, idolatria. Nós temos que tomar muito cuidado com idolatria, com vaidade, com orgulho, com inveja. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu confesso para você que eu não sou puro, mas essas ervas daninhas não me pegam. Ah, não me pega. Eu sou vacinado. Eu venho vacinado de muitas existências passadas. Tenho muitos defeitos. Não sou melhor que ninguém. Assumo isso. Isso é uma virtude. Assumir é uma virtude. Não tenho vergonha de pedir perdão, pedir desculpa. Não tenho vergonha de assumir que não sou perfeito, porque eu não sou perfeito. Perfeito é Deus, é Jesus. Quem tem que aparecer é Jesus, é os bons espíritos. Médio tem que ficar mais quietinho, né?
Então nós temos que tomar muito cuidado com idolatria, com vaidade. Então você entendeu que existe essas questões. O espírito que precisa o médium discipliná-lo, não, a senhora não vai se manifestar através de mim aqui nessas condições. É o médium que determina. Não, a senhora pode se manifestar. Perdão, gente, me desculpe. Por quê? Porque ela se evangelizou. Ela se melhorou. Então ela vem pedir perdão por tudo aquilo que ela disse. Né? Então, aí existe também a vaidade do médium e a idolatria, porque através dessas mensagens esse médium passa a ser idolatrado. E engraçado que a sociedade, elas enfatiza muito isso, né? Nossa, você viu aquela mensagem? É a Dercy escrita. Do mesmo modo como ela se comportava aqui na Terra, ela se comportou através dessa mensagem. Xingava, não vou falar. Eu me reservo o direito de não falar essas coisas. Porque nós não podemos permitir lixo na nossa mente. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Né? Nós vamos deixar para a próxima oportunidade. Tem mais coisas ainda na mudança de caligrafia, mas fica para a próxima oportunidade. Que Deus nos ilumina.